Olá, boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma edição de Mercado e Companhia. Vamos aos destaques de hoje a partir de agora. Ministério da Saúde confirma primeiro caso do novo coronavírus no Brasil. A doença já avançou por mais de 34 países fora da China. Pânico com a disseminação do vírus faz bolsas caírem ao redor do mundo. E economistas preveem reação no dólar na volta dos mercados após o feriado de carnaval hoje. Preço do petróleo acumula queda de quase 20% desde o início do ano. E nesta edição você vai ver os impactos para os preços dos insumos agrícolas neste ano. E tem ainda a previsão do tempo alertando para o risco de vendavais e também para a chegada de mais chuva com uma nova frente fria. Tudo isso e mais, agora o Mercado e Companhia já está no ar. O Ministério da Saúde do Brasil confirmou o primeiro caso de coronavírus no Brasil. A informação foi divulgada há pouco em coletiva de imprensa. O registro é de um homem de 61 anos que mora em São Paulo e tem histórico de viagem para a Itália entre os dias 9 e 21 deste mês. A pasta ainda informou que outros 20 casos suspeitos estão em avaliação aqui no país. O avanço da doença fora da China aumenta a tensão nos mercados globais. Ao total, são mais de 81 mil registros de infecção no mundo, em 34 países, segundo o mapa de monitoramento da doença com dados da Organização Mundial da Saúde. Na China, a Bolsa de Xangai fechou o pregão de hoje em queda pelo terceiro dia seguido, com recuo de 0,83%. Vamos agora aos detalhes sobre o mercado brasileiro, porque a Bolsa do Brasil abre hoje a partir da 1h da tarde, depois do feriado de carnaval. Com a confirmação do primeiro caso do vírus aqui no país e a tensão nos mercados mundiais, a expectativa de tensão também sobre o dólar. Vamos agora conversar então com o economista-chefe da Necton, André Perfeito. Boa tarde, André. O mercado pelo mundo já reagiu ao avanço do coronavírus. A Bolsa e o dólar abrem agora a 1h no país. Qual é a sua previsão? Como vai ser a reação por aqui? Bem, olá, Kelly, olá a todos. A gente está numa situação, obviamente, de muita apreensão a respeito aí, do desdobramento desse vírus. A gente tem um índice que serve como um bom termômetro para isso, que é o EWZ. O EWZ é uma simulação do Ibovespa em dólar e ele tem apresentado uma queda aí bastante significativa nesses últimos 2 dias. Estamos falando de quedas em torno de 6% por aí, em torno disso. Se você levar em conta que a queda desse índice que está negociado lá fora foi 6%, isso é em dólar, a gente imagina também, de repente, o dólar subindo em torno de 1%, então vamos ter uma queda relativamente grande logo na abertura do pregão. Não acho que vai dar nenhum alerta aí que aí fecharia o mercado, coisa do tipo, mas vai ter algum tipo de mal-estar, E muita atenção ao dólar, O dólar tem ganhado contra a maioria das moedas justamente por conta de ser uma reserva de valor, uma espécie de porto seguro, na situação toda difícil, Então deve ter o real mais fraco no dia de hoje, sem dúvida nenhuma. A gente tem visto o dólar acumular ganhos à medida que cada nova semana vá se fechando. Qual é a previsão da Necton? Porque o dólar deve abrir hoje acima de 4,40 na sua avaliação? Eu acho que sim. É bem improvável que a gente tenha algo do tipo, Aí tem que lembrar que ele já está 4,39 no fechamento de sexta, Então, subir 1 centavo é muito rápido. Agora, a gente tem que tomar alguns cuidados, eu acho, Porque a gente está num momento que é o auge da inflamação, o auge do mau humor a respeito disso. É possível que o dólar suba? Sim, é possível. Mas, por outro lado, você tem algumas medidas que já estão, vamos dizer assim, afrouxando a política monetária no mundo. Os juros nos Estados Unidos caíram bastante, o que implica dizer que, em tese, teria mais dinheiro na mesa, O dólar poderia ficar um pouco mais fraco. Na Alemanha mesmo, a gente teve aí um dia que começou muito negativo, ficou no positivo, e agora está caindo um pouco mais, é verdade, mas porque a Alemanha anunciou que vai fazer mais política monetária expansionista. Então, assim, vamos ver onde a bola vai cair,
Mas sim, você tem razão, e para o produtor rural é muito importante ficar atento a isso. Então, no curto prazo, devemos ter um estresse sim na moeda norte-americana, pode até bater 4,50, por que não? Pois é, você fala em 4,50 e algumas semanas atrás você esteve aqui no Canal Rural e falou que não descartava a chance do dólar ir até a 5. É claro que nesse momento de pânico e euforia e tensão, começam essas expectativas até algumas vezes mais radicais de que o dólar pode perder qualquer tipo de rumo. Você acredita nisso ainda ou o Banco Central do Brasil faria alguma intervenção para evitar um dólar a R$ 5? Então, quando eu falei contigo isso, não estava ainda claro como o Banco Central, as intervenções que ele ia querer fazer recentemente, né? Mas vamos por partes. Eu acho que assim, quando você vai ter do câmbio, ele vai rompendo algumas resistências e vai subindo. É natural que isso aconteça. O Banco Central pode fazer muito pouco, na verdade, né? Porque o que o Banco Central pode fazer não é segurar o dólar, né? Tentar evitar a volatilidade. E vai testar alguns patamares. Pode ir para 5? Pode. Não estou dizendo que não vá. Mas eu também acho que, dadas as ações dos outros bancos centrais, por exemplo, os Estados Unidos, a Alemanha, ou mesmo o Banco Central chinês, o japonês também está anunciando coisa nesse sentido, a tendência é que as outras moedas tentem a ficar mais fraca, né? Dar condição de liquidez. E aqui no Brasil, o Banco Central brasileiro tem se posicionado, né? No sentido mais forte. O que vai me preocupar, Kelly, que vai para 5, vamos supor que vá, e vai ficar lá nesse patamar muito alto, é se a nossa balança comercial tiver muito problema por conta da China. Aí vai ser uma entrada sistemática de menos dólar aqui. Aí isso daí sim pode ser um problema, mas isso deve ser discussão para outro dia, porque hoje ainda não é bem isso, que a gente tem um fluxo financeiro. Se essa crise do coronavírus fechar Porto, fechando o Porto, e aí todos os problemas decorrentes disso, aí sim a gente pode ter um câmbio mais depreciado, né? Um dólar mais forte. Você é um estudioso da economia e, obviamente, acompanha esses movimentos também ligados à China, mesmo que esse não seja o foco principal da nossa entrevista hoje, que está se voltando para a tendência de dólar, saber qual vai ser o comportamento da China, que é o principal consumidor das commodities agrícolas brasileiros, nos interessa. Você coloca aí do lado do risco ou da oportunidade disso, o que você está vendo dentro da Necton para dividir com o nosso público? Então, olha, de fato, os dados disponíveis até agora são preocupantes a respeito da China, né? Eles estão, na China e no Japão também está muito preocupante. Então, é muito provável mesmo que a gente tenha uma situação de desaceleração do comércio global. Isso daí é bastante evidente. Agora, cada setor é um setor, né? A gente tem visto aí que, por exemplo, a corrente do comércio caindo, né? Não necessariamente isso daí vai bater tão forte alguns produtos agrícolas. Aí acho que o produtor rural, mais do que nunca, vai ter que ficar atento com o seu mercado específico, num ambiente onde o dólar tende a subir um pouco mais no curto prazo. Esse é o que eu posso ajudar nessa pauta nesse momento. Muito obrigada, André Perfeito, pela presença. Agradeço a Necton também por abrir a edição de hoje conosco nesse ambiente de expectativa, já que o mercado aqui no Brasil abre a 13h. Volte sempre. Boa semana. Obrigado, um abraço a todos. Obrigada. Bom, a gente viu então a confirmação por parte do Ministério da Saúde do novo coronavírus aqui no Brasil. A análise é de uma expectativa de alta para o dólar, conforme a Necton acabou de colocar para a gente. Lembrando que o mercado abre a 1h aqui no Brasil, volta de carnaval. As preocupações com o coronavírus e os reflexos sobre a economia mundial aumentam a procura pelos chamados ativos mais seguros, como é o caso do dólar e também do ouro. Neste ano, a moeda norte-americana já acumula alta de 9,20% frente ao real. E o ouro atingiu nesta semana o maior valor em 7 anos. Diante deste cenário, qual é o impacto para as commodities agrícolas e qual é a perspectiva para a renda do produtor rural brasileiro? Vamos saber de tudo isso com o Paulo Molinari, analista da Safras e Mercado, que está na Europa, onde toda essa questão do coronavírus também tem ganhado grande relevância, um dos centros de preocupação com o avanço da doença. Paulo Molinari, boa tarde. Qual é o efeito do contexto atual para os preços no Brasil? Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos. Bem, na verdade é o que nós estamos vendo, né? Commodities em geral perdendo valor. O capital, em geral, ele é medroso, né? Então, realmente, ele sai do mercado acionário e do mercado de commodities e vai para ativos de risco menor, como dólar, ouro, títulos americanos de longo prazo, e isso acaba ajudando aí para que as commodities entrem nesse momento de pânico em baixa nas bolsas internacionais, né? Por isso, a Bolsa de Chicago aí continua sem otimismo.
para soja, milho e trigo, né? E aqui no Brasil, o único fator positivo para os nossos mercados, principalmente o de soja, continua sendo a desvalorização cambial, um positivo entre aspas, né? Para o nosso mercado brasileiro. O câmbio continua sendo aí o único grande fator de curto prazo para ajudar nossos preços de soja no mercado brasileiro. E está ajudando essa equação? Ela está funcionando? A gente vê a expectativa dos economistas de um dólar abrir hoje acima de 4,40, lembrando que fechou ao redor de 4,39 antes do carnaval. Isso na gangorra que pesa prêmio, que pesa preço na Bolsa de Chicago e que pesa dólar. O dólar está ajudando a formar positivamente a renda do produtor brasileiro? Pelo menos está evitando que o mercado brasileiro entre no processo de caótico de preços internacionais, né? Pelo menos está sustentando um preço em reais ao produtor, ainda num patamar saudável no interior do Brasil, porque a desvalorização cambial no Brasil, ela provoca também efeitos negativos sobre os preços na Bolsa de Chicago, né? Na medida que o Brasil se torna mais competitivo no mercado internacional, Brasil e Argentina, né, se tornam mais competitivos no mercado internacional, e isso não é bom para o produtor americano, e por isso os preços na Bolsa de Chicago e os prêmios acabam cedendo proporcionalmente à nossa desvalorização. Então, é muito provável que se o câmbio abrir daqui a pouco muito acima de 4,40, nós vejamos aí Chicago também no preço da soja voltando a ceder durante o dia. Agora, o produtor de casa entende o efeito colateral do dólar, sabe que isso pode ser uma oportunidade para vender a safra de soja, por exemplo, que está sendo colhida, mas ele tem uma visão de médio e longo prazo. Isso significa o quê, Paulo Molinari? Entendermos qual é o efeito do coronavírus sobre a economia chinesa, que é também considerado um motor para o agronegócio brasileiro. Qual a sua conclusão no momento? Bem, na verdade não há conclusão nesse momento, né? Porque nós estamos lidando aí com um monstro, né, que realmente não tem proporções globais, está fugindo do núcleo chinês, né? A economia chinesa certamente está sendo afetada por este quadro, né? Mas assim, no longo prazo, no médio prazo, nós teríamos que continuar produzindo. A demanda retornará no futuro próximo à sua normalidade. Então, logo o Covid-19 desapareça do ambiente global ou comece a desaparecer, perca um pouco o seu efeito, naturalmente os mercados vão trabalhar de forma completamente diferente. A China pode estar entrando num processo local também de desabastecimento em alguns segmentos. E quando ela voltar ao normal, talvez ela tenha que comprar muito produto, inclusive carnes e soja, para atender o seu abastecimento. Então, existe um primeiro momento que é o que nós estamos passando, que é um momento caótico, complicado e de pânico, e um segundo momento quando o vírus começar a desaparecer do processo ambiental global, nós tenhamos aí uma recuperação plena dos mercados e até um efeito mais positivo para os preços internacionais das commodities. A nossa grande dúvida de todos na economia global é quando que o vírus vai realmente desaparecer do sistema. Pois essa é uma grande questão que a gente não tem a resposta ainda. Está muito claro a sua análise com um ponto de vista de oportunidades para o agro, via câmbio, via possibilidade de crise na China gerar necessidade de abastecimento para a demanda interna dos chineses. Não me pareceu que você está vendo um quadro mais de pânico também para o agro. Para a gente encerrar, recomendação para o produtor brasileiro que te acompanha hoje ao vivo no Canal Rural. Faz o que neste momento? Bem, aquele produtor que não vendeu nem um pouco de safra de soja ainda, talvez esse momento cambial esteja sendo a oportunidade, né, para aproveitar o movimento e vender um pouco, né. O câmbio também pode estar oferecendo uma operação para 2021 com preços em reais muito positivos, né. O que nós não podemos só é ser excessivamente caóticos, né, achar que o câmbio vai a 5, 5,50, R$6.
talvez perder essa oportunidade de venda que nós estamos tendo agora. E o avanço do coronavírus é preocupante e há risco da economia brasileira não decolar em 2020. A avaliação é da Eurásia, consultoria de risco político. Para os detalhes dessa análise, a gente recebe o Silvio Cassione. Silvio, boa tarde, seja bem-vindo. Obrigado. Silvio, como que vocês que analisam o risco político no Brasil e também ao redor do mundo enxergam o coronavírus? Em qual cenário nós estamos inseridos? Pois é uma preocupação que aumentou porque a economia, para nós, é o maior fator de risco para a agenda política no Brasil. A gente está esperando que a economia deslanche depois das reformas dos últimos anos, mas o impacto do vírus, né, que está aumentando no mundo, tem um medo de que a economia acabe não decolando. Não só a China, que é um grande parceiro comercial do Brasil, já está muito afetado, mas agora com casos no Brasil, na Europa, a gente não sabe muito bem qual a dimensão desse problema. A gente continua otimista com a agenda de reformas no Brasil, com a dinâmica entre Congresso e governo, mas agora é hora de aguardar os próximos passos e saber qual é a escala desse problema, né, para poder dimensionar o quanto a economia vai ser afetada ao longo do ano. Que tipo de sinais vocês estão coletando para dizer que há um risco mais grave da economia brasileira não decolar em função do coronavírus? Esse começo do ano já foi um pouco mais fraco do que se previa, né? A atividade econômica já não estava respondendo com tanta força para os primeiros estímulos, né? E aí agora, com a China sofrendo bastante em termos de atividade econômica, aumenta o grau de risco. Uma grande pergunta que fica, que a gente tem que acompanhar nos próximos dias, é qual é a resposta dos governos, não só no Brasil, mas no mundo, ao vírus. É quarentena ou já passa a admitir que o vírus vai circular, né, e trabalha em mitigação? Né? Porque esse tipo se for quarentena, o impacto sobre as cadeias de produção, sobre as economias, ele é cada vez maior. Agora, se você passar por uma fase de estímulos, né, você tem assim, um cenário diferente, o impacto sobre a economia vai ser diferente. A gente sabe que vai ser ruim, né, para o Brasil vai ser ruim, a gente só não sabe dimensionar hoje qual o tamanho do impacto. Por enquanto, a agenda de reformas continua, mas a gente tem que ver como o Congresso vai reagir a essa dinâmica. Pois é, e nesse contexto de coronavírus, a China aparece como uma das questões principais para a gente observar, dado que qualquer desaceleração na economia mundial e particularmente na China também afeta diretamente o agro brasileiro, já que temos uma grande parceira bilateral na questão da China, né? A Eurásia tem uma visão específica sobre o impacto disso na economia chinesa neste momento? Não, a gente está observando, vendo que na China mesmo os esforços continuam muito grandes para conter o vírus, né, com reuniões de alto nível, com toda a liderança política envolvida, adiando inclusive alguns eventos importantes, uma resposta muito mais forte do que em crises do passado. Né? Então, isso dá a dimensão, né, da preocupação dessas autoridades, da necessidade até de estimular a economia para não deixar que ela perca muita força. Mas é o que eu falei, agora a gente tem que ver o quão longe elas vão no esforço de quarentena e quão rápido elas passam para uma nova fase de estímulo. Bom, aqui no Brasil, essa questão, como disse o Silvio da Eurásia, pode impactar na previsão de crescimento da economia brasileira, mas isso passa também pelo Congresso do país. E nesta quarta-feira há algumas informações na imprensa de ruídos na relação entre governo e o Congresso, prioritariamente focados em uma manifestação que está prevista para o dia 15 de março em apoio ao governo Bolsonaro. Qual é o cenário hoje da relação governo-Congresso com um contexto de coronavírus trazendo pânico para os mercados? Pois é, o coronavírus nos preocupa muito mais. Inclusive, se essa crise se aprofunda e o impacto na economia é mais forte do que se imaginava, essa crise de relacionamento ela vai ser pequena comparado com o impacto do coronavírus. E sendo um choque que vem de fora, né, um vírus que vem de fora, existe até a possibilidade de que o Congresso costuma reagir bem nesses cenários. Aumenta a disciplina, a necessidade de fazer reformas, de arrumar a casa para se preparar para essa crise que vem de fora. Tá? Mas, enfim, o coronavírus é mais preocupante, mas olhando só para essa crise de relacionamento entre governo e Congresso, ela vem numa hora ruim, porque março é um mês muito importante para a agenda de reformas desse ano deslanchar. E
os negociadores, né, os líderes no Congresso, a equipe econômica, em vez de negociar os detalhes dessa agenda, tem que ser os bombeiros dessas crises, né? Já aconteceu no passado esse tipo de atrito, tende a continuar acontecendo, na verdade, e nas outras vezes esses bombeiros atuaram, abaixou-se a temperatura e continua a ter uma relação de trabalho entre governo e Congresso em que as reformas avançaram. Essa é a nossa expectativa, mas num mês tão importante, isso custa tempo, né, exige uma atuação, pode ser que algum tipo de prejuízo, um atraso, acabe acontecendo. Reforma tributária vai continuar na pauta mesmo com todas essas tensões? Reforma tributária, inclusive, ela, como é uma agenda do Congresso, os líderes estão pressionando com muita força, talvez a que menos sofra nesse contexto, mas outras reformas podem sofrer mais. Então está muito claro, a Eurasia enxerga um cenário de risco do coronavírus levar a uma perda de fôlego naquele crescimento da economia brasileira projetado para 2020, mas ainda está otimista com a agenda de reformas que pode avançar ainda no primeiro semestre deste ano. Exatamente, a gente continua otimista, mas o risco está aumentando um pouco. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.